Já que a ansiedade não tá deixando eu abrir a live, gravar um vídeo e ver se isso me anima. Era aqueles games que quando você dá play, você já se encanta. Algo que você nunca tinha visto antes, ou uma revolução num sistema, ou de fato um avanço tecnológico absurdo que te marca pra vida inteira. Hoje eu decidi fazer uma listinha. O último pro primeiro que isso aconteceu, mais ou menos. Eu não sei se tá bem nessa ordem. Que eu considero menos chocante pro mais chocante de todos, tá ligado? O primeiro que eu vou falar saiu há pouco tempo, então eu imagino que a maioria do pessoal esteja... Como é que é quando você lembra da coisa? Não é associado, recordado, enfim. Então eu imagino que a maioria vai conhecer Expedition 13 Por que ele me impressionou quando eu joguei? Não só pelo enredo dele, claro que é maravilhoso, também por ser em francês, que pouquíssimo eu tive experiência com jogos em francês, e esse eu fiz questão de jogar nessa língua porque combinava demais, e é a língua original, né? E eu acho legal essa fita hoje em dia de jogar na língua original. Black Myth Wukong, se um dia eu conseguir jogar esse maldito game, eu não sei se vai ficar apenas no meu sonho, mas quero muito um dia. Vou jogar na língua original, que se eu não me engano é chinês, né? Desculpa se eu estiver falando bosta. O que me impressionou de verdade no Expedition 13 foi essa inovação na mecânica do jogo de turno. Eu já havia jogado uns outros jogos de turno que você precisava apertar um botão ali no momento. Até o Mario RPG do Super Nintendo, você precisa apertar o botãozinho na hora certa para dar mais damage, para defender. Tem essas fitas. Mas dentro do Expedition são tantas vertentes de como cada personagem funciona, tanta coisa que você precisa de fato prestar atenção, os combinhos de Click Time Event, a mira solta para poder atingir ponto fraco do inimigo e dar mais dano, coisas do cenário que podem afetar inimigos que estão à volta, a junção dessas paradas, inclusive, claro, acredito eu, com esse avanço da tecnologia, um RPG de turno porém mais 3D, com o ambiente se conectando muito mais à batalha do que a maioria dos RPGs que a gente conhece, eu imagino que isso tenha me encantado. Foi um jogo que eu não podia streamar porque o computador não aguentava fazer as duas coisas, e eu fiz questão de jogar no offline. Eu gravava uma cena ou outra e seguia jogando, porque mesmo não conseguindo gerar um conteúdo imediato, o que normalmente é muito importante pra minha cabeça, pra mim me sentir útil, me sentir produtivo, consegui jogar ele sem me preocupar com isso. Ainda assim, esse aqui tá no início ali, no finalzinho da lista, exatamente porque foi um choque menorzinho, foi uma parada que eu, caraca, isso aqui foi realmente impressionante. Mas o próximo da lista, mesmo sendo mais antigo, na época me impressionou muito mais. Pangia. E esse aqui teve uma fase, hoje em dia eu duvido muito que as pessoas vão conhecer, mas vira e mexe eu jogo aqui em live, tá ligado? Nada mais é do que um jogo de golfe, e isso já costuma distanciar as pessoas. Ninguém joga isso, só os ricos, milionários. Mas a fita desse jogo é que ele é tipo um golfe com anime. E o que me impressionou nele na época, porque lembra, esse aqui eu joguei há muito tempo atrás, então já começa esses jogos que me marcaram mais das antigas, que de fato foram meio que saltos, assim. Quando eu joguei, eu já era fascinado por matemática, física, essas paradinhas, e nesse game você precisa fazer esses cálculos para poder identificar para onde a bolinha vai. Então a força do vento importa, o terreno que a sua bolinha tá importa, porque se o terreno for meio caído, a bolinha vai ter menos força na hora de subir. Além disso, tem esses elementos anime RPG, como combos que você pode fazer quando você tem um especial cheio, que te ajuda a mandar a bolinha mais longe, ou a ela explodir no chão e não quicar. Ataca mais pra ver se quica, desculpa. Em vez disso, a bolinha ele finca no chão, impedindo que ela saia do seu limite de cálculo ali, moro? Eu fiquei paranoico agora que eu tava em live. Tudo isso misturado na época me impressionou demais. E eu vou ser bem sincero pra vocês, depois desse jogo eu já joguei outros de golfe que nunca chegaram nem aos pés desse aqui. Talvez exista, mas olha... já joguei alguns, viu? Teve algumas paradas que me impressionou durante a vida que não era sobre mecânica ou estética, mas sim sobre enredo. E quem conseguiu fazer isso primeiro, assim, de todos, por mais que sim tivesse outros jogos que eu já havia entendido, que a historinha é até bacana e tudo mais, foi o The Last of Us. Porque esse aqui, com todo respeito às minhas próximas palavras, é um simulador de seriado de TV. Deitar pra ver série com a família. É tão interessante a história e como ela vai se desenvolvendo
desenrolando e esse universo, a forma que o jogo começa, já com os dois pés na tua cara, assim, ó. Foi o jogo que me fez chorar mais rápido na história dos jogos que eu já joguei na minha vida. Poucos jogos conseguiram fazer apenas querer sentar do lado de alguém jogando e assistir. Isso não é um ponto negativo. Muita gente vai querer usar como, viu, o jogo é tão chato que você só fica sentado olhando. E não, ele é extremamente divertido, as partes stealth dele é da hora demais, as partes que tem ação realmente te deixa eufórico, o bagulho te pega, mano. Só que a jornada dele, essa tem um destaque tão incrível no jogo, tão focado nisso, o jogo, de criar esse universo, essa história que vai te baquear e no final ainda vai te deixar, caralho, mano, tá certo, tá errado? O que eu faria? Será que isso me marcou de uma forma, mesmo a segunda temporada ali da série não tendo sido a melhor de todas, eu ainda tô muito esperançoso, ainda passa um paninho, teve uns episódios que eu ainda adorei demais, uma que não precisou inovar no gameplay ou nessas paradas pra também me marcar demais, velho. Tiveram dois aqui que foram um choque pra mim absurdo. Apesar de ter saído há bastante tempo, eu joguei há não muito tempo, o que demonstra ainda mais o quanto isso é impressionante pra época. Dark Souls foi o primeiro Souls-like que eu decidi jogar, né? Eu via o pessoal falando da dificuldade dos Souls-likes e não sei o que, papapá, e a maioria desiste. Pô, eu gosto de jogo assim. Só que eu sempre ia mais pra esse lado do jogo que é difícil ali, no que você precisa raciocinar pra fazer, como resolver um puzzle, né? Nessa parada. Quando eu decidi que eu queria experimentar esse tipo de jogo, eu fui atrás de ver quais eram os mais relevantes pro início disso tudo. E eu vi que o Dark Souls era bem relevante no início da popularização do Souls-like. Tô ligado que antes tem o Demon Souls, né? Ainda assim, até onde eu vi, o Dark Souls era o que mais hypou, assim, mais popularizou essa fita. E qual foi o meu espanto quando em um momento do jogo a minha dificuldade não foi tanto ali de vencer os inimigos, apesar de sim, houve muita essa dificuldade. Tem uma parte nesse jogo que você enfrenta o Ornn e Smelg, que são dois irmãos ali, que eu conto isso direto, como eu quase me arrependi de antes de iniciar essa luta. Nossa, me perdi. Minha cabeça tá 2 frases à frente do que eu tô falando. Quanto eu me arrependi de antes de iniciar essa luta ter falado, só fecho a live quando eu matar esses dois. Meu amigo, o sol já tava nascendo, assim, as pessoas já saindo pra trabalhar. E eu só pensando no como o dia ia ser torturante a partir daquele momento. Porque quando eu fechasse a live, eu também ia ter que trabalhar. Mas o que me impressionou mesmo foi um momento que eu não sabia pra onde ir. Já andei por todas as portas, eu já explorei todo o mapa, não tem nenhum caminho me mostrando, não tem nenhuma porta, não tem nenhuma passagem. O que eu faço? E um querido, um maravilhoso, um abençoado por Joana chegou na live e começou a meio que me guiar. Vai até a ponta disso e você vai ver umas estruturas que se conectam ao outro lado lá. E você tem que literalmente se jogar de uma beira de um penhasco para cair em uma estrutura e através dessa estrutura acessar uma janela. Resumo da ópera. Em outros games, quando eu via algo muito distante, eu já associava na minha cabeça como um cenário, como algo que nem sempre eu vou alcançar. Em Dark Souls, você tem essa experiência de realmente poder explorar o cenário e de muitas vezes aquele pedacinho de pedra quebrada, aquela montanha ou aquela estrutura de parede é a passagem para um lugar muito maior. E não só escondido, só um lugar secreto, como a maioria dos jogos, também para seguir a história original. Isso me pegou de uma forma, meu parceiro. Eu fiquei minha Joana amada. Abençoe esse jogo por toda a eternidade. E foi só a partir do dia da minha bênção e da bênção de Joana que esse jogo passou a ser um termo colocado em outros jogos de dificuldade. Confia. Para finalizar com chave de ouro, e esse jogo é bem antigo, de PlayStation 2, tem todo um contexto nessa parada. Resident Evil 4. E por quê? Pô, tanto jogo aí que faz muito mais. Hoje em dia até tem o remake, porque o de Play 2, meu amigo, escute essa. Nossa, tique é uma bosta. Hoje eu fiz a cagada de meter açúcar no café e meu tique tá, ó,
Minha Joana Amara. A fita é que antes eu jogava Resident Evil 1, 2, 3, esses assim. E você mal tinha mira naquela desgraça daqueles games. Inclusive a gente tá fazendo a série, né? Toda a saga aqui no canal de Resident Evil. E a gente finalizou o 3 recentemente e vai começar o 4 em algum momento. Então se inscreve aí pra não perder as lives. Ou segue lá na Twitch lá. Quando eu rodei o Resident Evil 4 pela primeira vez, você podia literalmente dar facadinha no joelho dos zumbis pra ele ajoelhar e você chutar ele, meu parceiro. Ele caía no chão, você ficava na facadinha assim, ele morria. No Resident Evil 1, 2 e 3, o 3 até não porque tem esquiva, mas nos outros, você ia tomar dano com certeza. Era até melhor nem ficar matando os bichos, mas daí você ia esquivar, os bichos te seguravam também, você já perdia um pouquinho de vida. O bicho ficava numa altura meio específica que você não acertava nem mirando pra baixo e nem mirando pra cima. Era uma merda. No 4, você pulava tronquinho, os caras jogavam machado no C e você podia bater o machado no ar, assim, ó, com a faquinha. Isso aqui pra mim, eu lembro quando eu vi os malucos no carro, primeira cutscene, eu olhando assim, cinema. Meu Deus, estão fazendo filmes dentro do videogame. Pros americanos, pra galera, eu não sei se isso teve tanto peso quanto pra gente, o fato dos zumbis falarem espanhol. Acredito que seja espanhol, né? Atrás de ti, imbécil! Então era coisas que a gente reconhecia. A gente ficava, mano, os zumbis falam nossa língua mais ou menos, cara. Isso aqui é muito cinema, velho. Vocês estão entendendo o Explosion Brain que esse jogo significou nessa época? Não foi apenas jogabilidade. Não foi apenas história. Porque a história também ficou muito mais profunda do que nos outros. Já que era contada de forma muito mais corrida, normalmente uma desculpa para que tudo começasse. Enfim, não tinha toda essa estrutura de ir iniciando aos pouquinhos, de ter alguns plots mais bem construídos, essa interação dos personagens com tudo aquilo. Ele fez tudo isso de uma vez. Você tinha moedinhas espalhadas pelo mapa que você tinha que estourar para poder ganhar uma arma específica lá para frente. Tinha um mercenário que vendia armas para você em troca de tesouros que você podia encontrar explorando. Se você atirasse num colarzinho, o colarzinho caísse na bosta, ele valia menos do que se você quebrasse ali o tronquinho para fechar a tampa da bosta, para ele ficasse limpo e você poder vender ele limpo. Olha que jogo genial. Isso aqui foi um salto temporal na minha mente que vocês não fazem ideia, meus parceiros. E se eu não me engano, nessa época já até tinha o Play 3, mas eu nunca tinha jogado. Isso aqui pra mim, quando eu peguei o Play 2 e eu joguei Resident Evil 4, isso marcou a minha infância. Um jogo que mais revolucionou os games pra mim, na minha estrutura de visão, foi o Resident Evil 4. Mas claro que isso aqui se baseia na ordem que eu joguei os games. E pra você, qual foi o jogo que de um pro outro você viu um salto tão absurdo que isso te marcou na sua linha temporal? Por favor, comenta aí embaixo que eu vou adorar saber, tá ligado? Mas enfim, eu acho que era isso mesmo que eu tinha pra falar. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo de alguma forma. Se sim, por favor, considera deixar um like e me seguir nas redes. Pode pá? Joana abençoe todos vocês, que sempre seja nozes, jamais castanha. Amém. Chupão na bunda e até o próximo vídeo.